Olá, eu sou a professora Letícia e a aula de hoje é sobre sistemas de coordenadas e mudanças lineares de coordenadas, em particular translação e rotação. Alguns dos pré-requisitos que foram temas das aulas anteriores e nós já vimos são representação de objetos no espaço utilizando sistemas de coordenadas padrão, operações com escalares, vetores e matrizes, como por exemplo multiplicação de escalar por vetor, de matriz por vetor, cálculo do determinante de matriz e soma de vetores, que a gente já viu também, e bases de vetores canônicos. Começando aqui com uma breve motivação, sistemas de coordenadas, o que são e para que servem? Primeiramente, para que servem? O sistema de coordenadas ele serve para que a gente possa representar os pontos no espaço. E, consequentemente, como qualquer objeto no espaço é considerado como um conjunto de pontos, a gente pode representar de forma objetiva, de forma única, qualquer objeto no espaço. Por exemplo, aqui nós temos o nosso ponto A, em verde, representando a localização do Centro Politécnico da UFPR. E ali no ponto B em vermelho, nós temos a representação da localização do supermercado. Esse trajeto em azul claro é um trajeto para ser feito de carro, saindo da universidade e chegando até o mercado. E aqui nós temos duas questões. Supondo que o nosso sistema de coordenadas padrão esteja localizado aqui e a origem do nosso sistema de coordenadas, que é esse ponto vermelho, que está sendo chamado de O, corresponda ao centro desse mapa, né, a centralização desse mapa na tela do nosso celular. Se eu estiver na universidade pedindo um Uber que vai me levar até o mercado, se esse ponto estiver muito longe, a origem estiver muito longe, isso pode não me ajudar muito. Pode não ser muito intuitivo para eu saber de que lado o Uber está vindo e que distância ele está. Nesse caso, uma translação pode me ajudar bastante. Nesse caso aqui, nós fizemos uma translação da origem para o ponto A. E agora ficou mais fácil, né, com o ponto A centralizado na tela do meu celular, ficou mais fácil de eu ter noção da posição do carro em relação à minha posição. Por outro lado, suponha que agora que eu sou motorista e eu estou nesse ponto vermelho aqui, que é a nossa origem. Então, eu já tenho essa questão aqui de eu saber onde estão os objetos em relação a mim, porque eu estou no centro. Ainda assim, não está me favorecendo muito a direção do eixo Y, porque eu gostaria de saber que horas eu preciso virar para a esquerda e para a direita, e assim eu não tenho muito essa noção. E até por isso é bem normal quando a gente está consultando um mapa físico, a gente vira o mapa. E de forma análoga, virar o mapa equivale a eu fazer uma rotação do meu eixo coordenado. Então, eu pego aqui e giro meus eixos. Agora sim, o eixo Y corresponde àquilo que está à minha frente e eu estou observando. Certo? Enquanto que o eixo X corresponde à minha direita e esquerda. Então, essas foram uma aplicação prática da mudança de sistemas de coordenadas. Voltamos agora à parte mais teórica da nossa aula. Primeiramente, nós temos uma definição. Um sistema de coordenadas em um espaço Rn é um conjunto contendo um ponto, ao qual chamamos de origem, e uma base para o espaço Rn. Por exemplo, aqui a gente está mencionando bastante sistema de coordenadas padrão, então eu vou descrever como que é o sistema de coordenadas padrão nessa notação que a gente vai utilizar agora.
sistemas de coordenadas padrão, ele vai ser esse conjunto que contém a origem, que é o ponto 00, né, em Rn, então, tipo, n zeros, são as entradas dele. E a base vai ser o conjunto de vetores canônicos. Então, temos E1, E2, E3 até En. Certo? Lembrando aqui, na nossa base canônica, E1 igual ao ponto 1 e todas as outras entradas são 0, e assim por diante, até chegar no vetor En, que todas as entradas são 0, exceto a última, que é 1. O sistema de coordenadas padrão para R2 está representado no nosso exemplo 1, nessa figura ao lado. E, mais destacadamente, nós temos outro sistema de coordenadas que eu coloquei aqui por curiosidade, é o sistema de coordenadas oblíquas. E, nesse caso particular, esse sistema de coordenadas oblíquas ele pode ser escrito da mesma forma. Aqui a gente está considerando o ponto O', e dois vetores que são a nossa base. Estou chamando de V1 e V2. Nesse caso particular ainda, a gente pode descrever eles. O meu vetor que está sendo a minha origem, ele é o vetor 2, 2. O primeiro vetor da minha base, V1, está sendo o vetor 1 e 0. E o meu segundo vetor da base está sendo 1 e 3. Segunda definição, dizemos que um sistema de coordenadas é ortogonal quando esse é construído a partir de uma base ortonormal. Um exemplo de sistema de coordenadas ortogonal é o nosso próprio sistema de coordenadas padrão, certo? A vantagem desse sistema de coordenadas é que ele não deforma o espaço. Então, os ângulos são preservados e as distâncias também. Aqui temos um breve exemplo de sistemas de coordenadas ortogonais, certo? Simplesmente fiz uma translação do sistema de coordenadas padrão e com isso eu obtive outro sistema de coordenadas que também é ortogonal. Por quê? Porque a base é a mesma e é ortogonal. Agora, nós vamos ver mais uma notação. Seja P um ponto no sistema de coordenadas usual em Rn, nós estamos considerando essa notação aqui. E para descrever P em outro sistema de coordenadas, nós vamos considerar outra notação, que é essa daqui. P no sistema de coordenadas O' e a base V1 até Vn. Certo? E como isso é representado? Com um vetor, que vai ser um vetor x1' até xn', ou ainda, nessa outra forma de escrever vetor que nós temos, que é assim com parênteses e vírgula. Temos a nossa primeira propriedade aqui do sistema de coordenadas, que ela dá mais um significado para essa notação, que é a seguinte:
Se eu construir esse vetor aqui, bolinha, com mais um vetor, que vejam bem, aqui é um vetor, certo? P nessa outra base. Isso aqui me resulta em x1' vezes v1 mais x2' vezes v2, assim por diante, mais xn' vezes vn, que nada mais é do que o vetor OP, onde esse P é a representação do ponto P na base no sistema de coordenadas padrão. Vamos agora ao exemplo 3. Em relação à propriedade 1, considere o ponto P igual a 1, 2 e 3 no sistema de coordenadas padrão. A gente pode considerar aquela notação também, por mais que a gente não está usando. P no sistema de coordenadas padrão. Aqui temos a origem O. Vetores canônicos E1, E2 até N. Isso vai ser igual a esse vetor 1, 2 e 3. E é muito fácil ver também o seguinte: o vetor OP vai ser igual a essa entrada aqui, certo? Entrada 1 vezes E1 mais, e aqui é o, vou escrever direitinho aqui, né? E2 e E3 mais 2 vezes E2 mais 3 vezes E3, certo? Temos aqui nossa proposição, que talvez seja o ponto alto da aula, a mudança de coordenadas. Isso aqui me ajuda a escrever um ponto, a trocar um ponto de coordenadas, porque depois eu vou explicar melhor como que isso funciona. Então, considerando as mesmas coisas que a gente tinha antes, então seja P um ponto em Rn, nas coordenadas padrão, e dois sistemas de coordenadas que a gente vai considerar aqui na seguinte forma: bolinha com a base 1 até o N e O duas linhas com a base 2 até V1 até Vn. Certo? Então, nós temos a seguinte igualdade. Se eu pegar uma matriz cujas colunas são os vetores V1 até Vn, essa é uma matriz N por N, certo? E multiplicar ela pelo vetor que representa ponto P no sistema de coordenadas O duas linhas, V1 até Vn, isso vai ser igual a matriz cujas colunas são os vetores 1 até o N, também uma matriz N por N, vezes
ponto P no sistema de coordenadas O', 1 até o N, menos esse vetor aqui, O', O'. A gente pode perceber que essas matrizes aqui, as duas, elas são inversíveis, porque o conjunto desses vetores forma uma base, então ele é linearmente independente. Então, isso é uma forma que a gente tem também de obter expressões como essa daqui, em função dessa outra daqui. Certo? Eu não vou provar essa demonstração aqui por questão de tempo, mas ela é bem simples e ela parte da seguinte ideia. Vou deixar aqui como dica. Simplesmente uma operação com vetores aqui que a gente já está acostumado a fazer. Se a gente pegar esse vetor aqui, P, ele vai ser igual ao vetor O'P menos esse vetor aqui, O'. Ok. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, onde a gente pega essas duas transformações mencionadas lá no começo. A primeira delas é a translação. Então, como a gente define uma translação? A definição 3, basicamente ela diz que um sistema de coordenadas em Rn é uma translação de outro sistema de coordenadas em Rn quando a única diferença entre eles é o ponto que define a origem. Naquele caso, ali da definição 3, a gente está chamando de O' e O'. E a gente tem um exemplo 4 bem fácil aqui, onde dá para perceber justamente isso. Se a gente compara aqui dois sistemas de coordenadas, a gente tem esse primeiro aqui e esse outro na linha de baixo, a única diferença entre eles é o ponto que define a origem, portanto, um é translação do outro. E agora a gente tem um corolário aqui também, que diz o seguinte: quando o sistema de coordenadas ele é uma translação do outro sistema de coordenadas, definidos conforme está escrito no nosso texto, nós temos que o vetor definido por O' até a representação de P no sistema de coordenadas O', V1 até Vn, vai ser igual a aquele outro vetor ali. Então, no nosso exemplo 5, vamos considerar as mesmas condições do exemplo 4. Cadê o exemplo 4? A gente tem ali, então, esses dois pontos, O e O', esses dois sistemas de coordenadas. A gente consegue escrever ali também a seguinte coisa. Esse vetor aqui, P, nesse sistema de coordenadas, aqui é um O, vai ser igual O vezes P no sistema de coordenadas padrão, certo? Menos esse vetor aqui. E a gente consegue conferir isso numericamente, porque esse vetor aqui vai resultar em 1, 1. Esse daqui vai resultar no vetor 3, 4. E esse outro resulta em 2, 3. Só fazer as contas que a gente chega aqui que esse resultado é verdadeiro.
segundo caso de mudança de coordenadas que veremos hoje é a rotação. Então, nós temos essa definição aqui. Dizemos que uma matriz é uma matriz de rotação quando seu determinante é igual a 1, certo? E a definição 5, nós dizemos que um sistema de coordenadas é uma rotação de outro quando a origem se mantém, né, o ponto que define a origem tem que ser igual, mas os vetores aqui que eu obtenho, esse vetor O duas linhas vezes até o P, certo? Eu vou circular aqui, para ficar mais visível. Este vetor aqui, ele vai ser uma rotação desse outro vetor aqui, certo? E a operação de rotação é definida pela pré-multiplicação aqui pela matriz M, que é uma matriz de rotação, conforme a definição 4. Uma definição bem geral, bem teórica, né? Então, vamos aqui para nosso exemplo. Calcule a rotação do sistema de coordenadas padrão em um ângulo θ igual a π sobre 6 no sentido anti-horário. Esse desenho vai ajudar a gente bastante nesse caso. Eu coloquei o θ igual a π sobre 6 para caso alguém consiga imaginar melhor. Mas o nosso caso ele é um pouco mais geral. Então, a gente tem aqui uma solução, certo? Eu vou colocar entre parênteses. Solução para qualquer ângulo θ nesse intervalo aqui, intervalo 0 a π sobre 2, certo? Aí quem quiser fazer a conta com número pode fazer. Então, a gente quer encontrar a matriz de rotação, basicamente, certo? Porque a gente vê aqui na nossa definição 5, vou riscar mais um pouquinho aqui, em rosa, agora em verde, fica mais brilhante. Que a nossa matriz de rotação, as colunas dela são a minha base que eu estou procurando. Então, vamos lá. Primeiro a gente supõe que ela existe e a gente procura ela. Caso a gente encontrar, a gente verifica se ela realmente é uma matriz de rotação. Então, vamos lá, nossa hipótese. Eu vou colocar aqui H. M igual 1 ou 2 é matriz de rotação. Então vamos lá. Aqui no nosso desenho a gente colocou esses eixos em vermelho, são o sistema de coordenadas padrão do R2, e a gente colocou em cima dele o círculo trigonométrico, que ele tem raio 1, certo? E os eixos que estão sobrepostos aqui, tipo, aqui a gente tem o eixo do seno de θ, que é um ângulo θ,
E esse eixo que é o nosso eixo x, sobre ele a gente tem o eixo dos cossenos, só para relembrar. Então algumas informações a gente já tira aqui do nosso desenho, geometricamente. São elas. A gente tem aqui então, primeira coisa, vamos considerar um ponto P1, certo? Que satisfaz isso aqui. Isso aqui é a hipótese, mas eu vou colocar aqui como um para mencionar depois. A gente pega um ponto P1 que satisfaz isso aqui. Igual a 1, 0. Esse ponto vai ser esse daqui. E esse ponto, ele vai caminhar para cá. Então a gente sabe exatamente onde que ele vai estar. Certo? Então a gente tem aqui uma segunda informação, que é esse vetor aqui, O vezes o P1 no nosso novo sistema de coordenadas, que tem a mesma origem, mas outra base. Vai ser igual a nossa abscissa vai ser cosseno de θ, certo? E a nossa ordenada vai estar aqui, que vai ser seno de θ. A gente tem uma terceira informação, que por hipótese a gente pega um ponto P2, que satisfaz isso aqui. Ó, P2 igual 0 e 1. E se a gente observar esse ponto aqui, né, 0, 1, ele caminha para cá. A gente sabe exatamente onde fica esse ponto também, por propriedades de trigonométricas. A gente obtém agora isso daqui. Esse vetor, ó, com o ponto P2 nesse novo sistema de coordenadas. Vai ser igual a menos seno de θ, cosseno de θ. Então, o que a gente tem aqui? A partir daqui, eu vou pegar outra página. Espero que eu tenha lembrado que tem ali, porque agora eu vou para outra página. Pela definição 5, que a gente viu agora há pouco, a gente tem o seguinte: temos que a matriz M vezes OP, para qualquer ponto P, ela resulta neste vetor aqui. O até o P representado nesse outro sistema de coordenadas. O 1 e o 2. E isso significa, aqui, descrevendo a matriz M, né, da forma que ela foi definida, as colunas dela são o 1 e o 2, vezes o AP, isso vai ser igual a esse vetor que nós acabamos de escrever ali. Então, pelas
igualdades 1 a 5, obtemos o seguinte sistema: 1 vezes um escalar vezes um vetor, vezes o vetor 1, mais 0 vezes o vetor 2, vai ser igual a cosseno de θ, seno de θ, e também 0 vezes o 1, mais 1 vezes o 2, isso é igual a menos seno de θ e cosseno de θ. Logo aqui, a gente conclui a nossa matriz M vai ser igual a esses vetores aqui, que são as colunas, cosseno de θ, seno de θ, e aqui menos seno de θ, cosseno de θ. Nós fazendo o determinante, conseguimos ver facilmente que esse determinante é igual a 1 e é uma matriz de rotação. E além disso, nós encontramos os nossos vetores da nossa base. Então, esse aqui a gente encontrou, que vai ser o 1, e esse vai ser o nosso o 2. Certo? Concluímos aqui a nossa aula. Obrigada pela sua atenção. Espero que tenha sido uma boa aula e todos possam ter compreendido o que é rotação, translação e ter uma noção do que é mudança de sistemas de coordenadas. Até mais!